Beleza, meninos, já estamos gravando já. Aula do dia 24 de agosto. Beleza? Vamos lá. Bem, como de praxe, eu começo querendo tirar dúvida de vocês. Vocês têm dúvida para tirar comigo aí? Quer perguntar alguma coisa? Já entra de sola já perguntando aí. Manda ver. Perguntas? Por enquanto, tá tranquilo, professor. Da minha parte, tá tranquilo. Tranquilo? E o admin, Jonathan, tá tranquilo aí? Ah, Eu pra mim tá só, tranquilo por enquanto. eu só tô com dúvida em relação ao Padlet, porque pra mim não tá aparecendo nenhuma questão lá e como que eu faço pra eu não fazer igual de alguém? Ah, tá, não tem problema nenhum repetir não, tá, o admin? Não tem problema nenhum. Porque é o seguinte, cada um faz a questão de um jeito, entendeu? Mesmo que vocês repitam o que o outro fez, vai ser um jeito próprio de fazer. Tá certo? Não tem problema nenhum. Sim, tá bom. Entendeu? Eu acho que essa primeira parte da matéria é muito facinha, né? Bem tranquila, né? Ô, professor, Pergunte. onde que tá postada a aula anterior? Que eu não... Nem sei, cara. Aqui, ó, aula 5. Aqui, aula um parte um, aula parte 2. Vídeo aula. Será que eu não postei? Acho que eu não postei, não, cara. É, eu não achei lá mesmo, não. Ai, meu Deus, eu posto tanta turma que acho que esse daqui eu esqueci. Não tem importância não, eu posto olha. Depois que eu terminar aqui eu posto. Show, Bom? show. Então tá, meninos. A que a gente começou agora foi a parte de medida de centralidade, né? Nessa parte aqui de medida de centralidade, deixa eu abrir aqui no Acrobat aqui. No Acrobat é melhor. Vai, meu filho. Meu computador era muito top quando eu comprei, pessoal, em 2012. 2012 eu comprei isso aqui. Ah, só pra você ter ideia, 2012 tá funcionando até hoje. Ou seja, se passaram 9 anos, imagina. Continua bom pra caramba ainda, né? Medidas, tendência de medida central, ok. Tá todo mundo vendo direitinho, pessoal? Aham, tranquilo. Tranquilo? Deixa eu só colocar aqui. Não ficou ruim assim. Ó. Então, eu já cheguei a comentar isso com vocês, não, né? Acho que eu já cheguei. Então o que Eu, acontece? Eu cheguei a falar isso aqui já, não já? eu não sei que eu faltei a última. Enfim. O que acontece? As tendências de medida central é tudo ligado à média, mediana e moda, tá certo? Média aritmética é você pegar e somar todo mundo, dividir pela quantidade de elementos que você somou. Então, isso aí vocês fazem a vida inteira. A mediana é o termo que está no meio do rol de uma determinada distribuição. E moda é a variável que mais aparece, né? Então, quando você tem lá o cálculo de média, por exemplo, soma todo mundo que você tem, divide pelo número de termos que você tem. Eu coloquei aqui a ideia de que a média ela sofre influência dos outliers, dos valores extremos. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui as idades de um grupo de pessoas, tá certo? Se nesse grupo de pessoas aqui eu colocar uma pessoa de 80 anos, a média vai sofrer influência disso. Claro, né? Porque ela vai jogar a média, essa pessoa de 80 anos vai jogar a média lá para cima. Então, quando ela fizer isso, ela está influenciando no resultado da média. Perfeito? Tá, que a média é somar todo mundo e dividir pela quantidade. A mediana é o termo do meio de uma sequência. Por exemplo, imagina que eu tenho essa distribuição de pessoas aqui ordenado. Tem que ser ordenado, tá? Seja em ordem crescente ou decrescente, dá no mesmo. Se a quantidade de elementos que nós tivermos for ímpar, a mediana vai ser o termo do meio. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. 9. Se eu fizer lá 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. A quinta pessoa é mediana. 1, 2, 3, 4, quinta pessoa. Então,
O quinto elemento aqui, a quinta observação, é a mediana, o termo do meio da nossa sequência ordenada, organizada, que a gente chama de rol, certo? Aí vem a pergunta simples, né, óbvia. Professor, e se não for uma quantidade ímpar de termos? Se a quantidade de termos for uma quantidade par? Por que a gente fala isso? Porque se a gente tiver uma quantidade par, não vai ter uma mesma quantidade de um lado e do outro da mediana. Aqui a gente não vai ter o termo do meio. A gente vai ter, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10. Eu tenho 10 elementos. Eu tenho 10 observações. Quando a gente tem um número par de elementos, basta a gente dividir isso ao meio. E a mediana vai ser a média aritmética desses termos do meio. Então 11 mais 17 dá 28. E 28 dividido por 2 dá 14. Tá certo? Beleza aí, meninos? Tá beleza. Beleza. Gente, tá tudo bem, tudo beleza. Então, deixa eu só botar para apresentar aqui, mas acho que não foi ideia boa não. Tá devagar. Vai. Ih, travou. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí. Falta falar da moda, né? A moda de uma distribuição é aquela observação que apareceu mais vezes. Travou aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tô Pelo menos está funcionando aí. Aqui travou, ó. Travou meu. Como é que fala? Deixa eu ver, botar um escape aqui. Ah, foi. Então. Travou não, deu pau mesmo. Então a moda é aquela variável que apareceu mais vezes. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma história com moda. Não. Temos aqui. Por exemplo, ó. Dá uma olhada nessa primeira distribuição aqui. Nessa primeira distribuição, o número que apareceu mais vezes foi quem? Foi o 24. Tá vendo lá? Na de baixo também, ó. O número que apareceu mais vezes foi quem? Foi o 24. Então, aquele elemento, aquela observação que apareceu mais vezes é a moda da nossa distribuição. Então, moda é aquela variável que apareceu mais vezes, certo? A grande história aqui que eu estou falando para vocês é o seguinte: enquanto lá na média, se eu inserir um valor muito alto aqui, isso interfere no resultado da média, tanto na mediana quanto na moda, não. A não ser que eu insira muitos elementos iguais, fazendo com que a moda seja deslocada, né? Mas se eu inserir um elemento só, isso aí não vai alterar, não necessariamente a nossa moda, tá vendo? Então a moda ela não é muito influenciada por outliers. A mediana também não. Quem é influenciado é a média, certo? Aqui só um fechamento de tudo, né? As medidas de tendência central são mediano, médio e moda, cada um com suas ideias. E os quartis? O que é os quartis? Os quartis é você dividir a sua distribuição em 4 partes. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta parte. Onde a gente tem os quartis. O primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. O primeiro quartil é aquele que está em 25% da distribuição. Ou seja, se eu tiver 20 elementos, pega 20 elementos aí e divide por 4. Então aqui eu vou ter 5 elementos, aqui eu vou ter 5 elementos, aqui eu vou ter 5 elementos, aqui eu vou ter 5 elementos. Tá vendo? Sendo que o segundo quartil, ele coincide com quem? Com a mediana. Tá certo? Todo mundo tá entendendo isso, gente? Sim, sim. Beleza? Aqui é uma formulazinha, só para você explicar como que se acha a posição, né? A posição do quartil. Para você achar a posição do quartil, basta você pegar o número do termo, o número de termos que você tem, soma 1 e divide por 4. Tá lá? Aí você vai descobrir aqui o primeiro quartil. O segundo quartil é mediana. É mediana. Então o que acontece? A mediana você já sabe calcular, o termo central. Quando não tem termo central, a média aritmética dos extremos. Né? No caso das partes ali, né? Que circundam o meio termo. E
o terceiro quartil é 3 vezes n mais 1 sobre 4, né? Ou seja, é 3 vezes a quantidade do primeiro quartil. Tá certo? Há umas regrinhas bestas para poder dizer, né? Se o número for inteiro, o quartil é igual o valor na ordem de classificação. Por exemplo, imagina só que... vamos pegar... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu coloquei um exemplo numérico? Coloquei não, mas... Se eu tiver lá 20, vamos colocar bem assim, 19 elementos. 19 elementos, tá certo? Quem vai ser o primeiro quartil? Você vai fazer 19 mais 1, 20. 20 dividido por 4, 5. O quinto elemento é o primeiro quartil. O terceiro quartil vai ser quem? 19 mais 1, 20. Por 4 dá 5 vezes 3, 15. Então, 15º elemento vai ser o terceiro quartil. Certo? Aí você fala assim, professor, e se não der inteiro? Então vai ser uma parte fracionada. Tá vendo? Vai virar a média entre os valores correspondentes na ordem de classificação. Quer dizer o seguinte, por exemplo, imagina que eu tenha 20 elementos. Então 20 mais 1 dá 21. 21 por 4 dá 5,25. 5,25, então o meu primeiro quartil vai ser a média entre o quinto termo e o sexto termo. Que 5,25 está lá, entre o quinto e o sexto. Tá certo? Você vai tirar a média aritmética. Perfeito? Isso aí é bem bobinho mesmo. Dúvidas, gente? Dúvidas? Sem dúvida. Sem dúvida, de mim. Aqui eu só expliquei o que é média geométrica, para poder constar para vocês mesmo, mas normalmente a gente não está usando mais a média geométrica, é tudo aritmética mesmo. Média geométrica é mais um tipo de média, né, onde você multiplica todos os termos e tira a raiz quadrada dos números que você tirou. Raiz quadrada não, raiz enésima do número de termos que você multiplicou. Por exemplo, se forem 3 termos, então você vai multiplicar os 3 e tirar a raiz cúbica. Se forem 4 termos, você vai multiplicar os 4 e tirar a raiz quarta. Se forem 2 termos, multiplica os 2 e tira a raiz quadrada. Isso aí é a média geométrica, tá certo? A gente fecha essa parte aqui da aula 2. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi colocado aqui agora. Dúvidas? Não? Não tenho nenhuma dúvida, não. Como eu falei pra vocês, isso aqui eu acho que é bem mais tranquilo pra vocês mesmo. Tá? Show. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar aí, fala aí, fica à vontade. Não, tá bem tranquilo por enquanto. Tá? Deixa eu mostrar essa nota de aula 3 aqui. Essa daqui tem bastante coisa na nota de aula 3, na nota de aula 4 também. Gostaria que vocês fizessem uma leitura disso aqui direitinho, tá, pessoal? Eu postei... Deixa eu abrir aqui na para baixo que eu vou mostrar. Deixa eu voltar aqui no aula. Olha, eu postei essa videoaula minha aqui. É uma videoaula antiga que eu dei. E foi gravado pelo pessoal... do CEFOR. Olha lá, sobre estatística descritiva. Essa videoaula aqui. Nessa videoaula eu explico tintim por tintim como é que vocês vão fazer as tabelas de distribuição de frequências. Essas daqui eu gostaria que vocês dessem uma assistida nessa videoaula, tá certo? E na próxima aula, na próxima aula síncrona, gostaria que vocês tirassem dúvidas, tá certo? Aqui tá muito bem explicadinho, eu fiz uma explicação bem tranquila. Estudo de caso, né? Um estudo de caso de dados discretos. Vamos ler comigo aqui então. Em uma das salas de junto que a gente chama de hall, vocês estão vendo lá que o 16 ela aparece 4 vezes. Quando eu pergunto a você, por exemplo, qual o número de filhos, né, a variável 16 é a menor das... Então, pessoal, isso aqui tá bem completinho, tá? Esse vídeo aqui tá bem completinho, eu gostaria muito que vocês assistissem ele com bastante atenção, porque com certeza isso aqui vai cair na minha primeira prova. Isso aqui é certo. Isso aqui é a base, né, da estatística. Então, você tem que saber muito bem aquilo ali. Não tem jeito não. Não tem como correr não. Então, já coloca aquela videoaula ali bem explicadinha, no formato gravado pelo CEFOR, padronizado pelo IFES.
para vocês entenderem bem o que está acontecendo, tá bom? Coloquei mais uma videoaula sobre desvio médio, desvio absoluto, desvio simples, desvio médio, desvio padrão, variância, que são as medidas de dispersão, certo? Coloquei também para vocês ali uma videoaula sobre coeficiente de variação, que também é a medida de dispersão para a gente, certo? Beleza? Isso daqui agora, esse material complementar. Bem, isso daqui, gente, como eu falei para vocês, é o bônus. Aquele bônus sobre o R. Quem tem interesse também pode fazer, assistir esses vídeos. São bem fáceis. Está aqui dizendo como é que você instala o R, como é que você baixa e instala o R. Eu sugiro que vocês instalem ele e façam e assistam esses vídeos, tá? Para poder entender o que é o R, o que é um software estatístico, um software de trabalho de estatística. Só para você ter ideia, hoje eu tive uma reunião com um orientador de doutorado e uma orientanda, uma doutoranda, onde eu passei esses mesmos vídeos aqui para eles entenderem como é que funciona o R. Eles estão precisando aprender isso agora. Ela fez o mestrado dela, no mestrado ela pagou alguém para poder fazer isso aqui no R para ela, só que agora ela está num nível de estudo um pouquinho mais avançado, que não dá mais para poder simplesmente pagar, tem que entender o que está acontecendo. Então, como eu falei para vocês, é um bônus. Se vocês quiserem aproveitar o tempo agora e aprender, eu estou aqui para ajudar, tá certo? Então, quem quiser dar uma olhadinha nisso aí seria legal. Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre essa matéria. Não vai dar para falar tudo, mas eu vou passar os tópicos principais que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, tá bom? Antes disso, alguém quer bater papo, falar alguma coisa? Entraram mais pessoas aí que eu vi? Quem entrou aí? Entrou o Antônio, a Maxilane, né? Foram os dois que entraram agora, né? Antônio e Maxilane. Os dois, o restante já estava aí. Isso, beleza, Antônio? Vocês têm perguntas, meninos? Dúvidas? Tem dúvida não, né? Por enquanto não? Tá tranquilo. Então vamos continuar aqui. Eu vou fazer uns comentários com vocês, só dar uma passada aqui, para ver como é que entende. Olha só. Peguei um exemplo aqui, onde foi anotado as estaturas de 40 alunos de um determinado colégio, o colégio A, certo? Esses daqui são chamados de dados brutos. Tem escrito aqui não, dados brutos? Não. Enfim, é chamado de dados brutos. O que é isso aí, dados brutos? São aqueles do jeito que você pega, na sua amostragem, tá? Você vai perguntando as alturas das pessoas aqui, né? Então tem 166 centímetros, outro 160, 161, vai jogando aqui, sem nenhuma preocupação de organizar nem nada, certo? Isso aqui é chamado de dado bruto, que forma a nossa tabela primitiva. A partir do momento que eu vou organizar esses dados, que eu vou ordenar esses dados, a gente forma o que a gente conhece com o nome de rol. Rol é uma ordenação crescente ou decrescente, certo? Então, se você ordenar isso de forma crescente ou decrescente, você vai ter lá como saber o que? O seu rol ordenado. Então, aqui a gente consegue ver claramente o menor elemento de todos e o maior elemento de todos. Se eu subtrair o maior do menor, eu tenho o que a gente chama de amplitude da minha amostra, tá? Então a amplitude dessa amostra aqui são 23 centímetros, ou seja, a distância entre o menor e o maior são 23 centímetros. Perfeito? Só voltando àquela ideia, se eu quiser calcular a média, eu somo todo mundo e divido por 40, né, que são 40 elementos. Perfeito? E a mediana é o termo do meio. Quem é a mediana? Se eu tenho 40 elementos, então se eu dividir isso em duas partes, fica 20 para um lado e 20 para o outro. Aí eu vou lá e vejo o 20º elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o 20º é o 170. O 21º, não está organizado não aqui?
Ah, não, desculpa. Acho que Tá por por coluna. colunas. Ele colocou por colunas. Então, peraí. Tá vendo que tá por colunas, pessoal? Consegue ver que a ordenação tá por colunas? Perceberam, meninos? Sim. Então tá. Ó, então vamos aqui ver o que é um vigésimo, né? Então, 4, 8, 12, 16, 20. O vigésimo é o 160. O 21º é o 161. Então, quem é a mediana dessa distribuição aqui? Vai ser a média aritmética entre 160 e 161. Porque a quantidade de termos é par, né? São 40 termos. Então, quem é a mediana aqui? 160 mais 161 dividido por 2 dá 160,5, né? 321 dividido por 2 dá 160,5. Então, a mediana dessa distribuição aqui é igual a quanto? É igual a 160,5. Beleza para todo mundo? Tranquilos? A moda. A moda seria ver quem aparece mais vezes aqui. Eu não gosto de falar moda antes de montar a tabela, não. Deixa eu ver se tem a tabela aqui. Tem aqui a tabela. Olha lá a nossa tabela aí. Montei a tabela aqui, tá vendo a tabela de frequências? Quebrou em 3 partes porque tem muito elemento, né? Se vocês observarem aqui, olha, quem apareceu mais vezes foi o 160. 160 apareceu quantas vezes? 5 vezes. Se eu for lá contar lá, tem 5 160 aqui. Tem 5 160, ó. 1, 2, 3, 4, 5 160. 4 161. Vamos lá? 2 162. Então você vai montando aqui, ó. 4, ó lá. 4 161. 2 162. E vai montando a tabela. Essa primeira distribuição que vocês estão vendo aqui em tabela é a primeira distribuição de frequências que vocês estão vendo aqui comigo. Certo? Onde a gente montou aqui a variável e aqui a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? É a quantidade de vezes que cada variável apareceu. Como eu falei para vocês, o 150 apareceu uma vez. O 151 apareceu uma, né? No caso aqui é a quantidade de vezes que cada observação apareceu. Perfeito? Ele fala que foi tripartido para não calcular muito espaço. Beleza, tranquilo. Normalmente é uma tabela só. Perfeito? Então, até aqui alguma pergunta? Tem Dúvida? não. Não? Tô tranquilo. Tá tranquilo? O que ele faz aqui para baixo é ensinar vocês como é que distribui essas observações em intervalos de classes. O que é isso aqui, intervalo de classe? Por exemplo, imagina lá, eu tenho minha tabela, né? Eu tenho minha distribuição. Na minha distribuição, eu sei que os elementos vão de 150 até quem? 173, ou seja, tem uma amplitude lá de 23 centímetros. Não é isso aí? E aqui eu tenho 40 elementos. Imagina que ao invés de fazer uma mega tabelona dessa daqui, olha só, que teve que dividir em 3 partes, eu fosse fazer isso aqui por faixa de valores. Olha lá, ó, por faixa de valores. Na primeira classe aqui, olha, eu vou ter 4 elementos. Por que a primeira classe eu vou ter 4 elementos? Porque na primeira classe eu coloquei todos os elementos, todas as observações que vão de 150 até 154. Sendo que o 150 pertence a essa classe e o 154 não pertence. Como que você sabe, professor? Isso daqui se chama intervalo. Ó. Você tem intervalo fechado e quando não tem a barrinha é intervalo aberto. Intervalo fechado no 150 diz que o 150 pertence à classe. Intervalo aberto, ou seja, a falta da barrinha, no elemento diz que o elemento não pertence à classe. Então quer dizer que nessa classe aqui, olha, eu tenho pessoas com 150 centímetros, 151 centímetros, 152 centímetros, 153 centímetros. Pessoas com 154 centímetros não entram na primeira classe, entram aqui na segunda. Tá vendo? Então, se eu for lá na minha tabela ali em cima e verificar
Quantos são os elementos que tem de 150 até 154? Sendo que 150 entra e 154 não. Vem cá para você ver. Ó, 150, 151, 2, 3, o 4 já não entra. Quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Por isso que ele escreveu 4 aqui. Na faixa que vai de 154 até 158, sendo que os que têm 154 entram aqui e os que têm 158 não entram, são 9. Vamos verificar se é verdade? De 154 até 159, ó. De 154 até 159. Nem tem 159 aqui, mas 159 não entraria. São quantos? 1, 5, 8, 9. Ó, 154. 1, com mais 4, 5. Com 3, 8. Com 9, o 158 também entra. 10. Não, 9 não. Foi quanto eu falei? 9 mais 2, né? 11. Foi isso mesmo? Ó. 1, 4, 5, 8, 9, 11. Engraçado, tá errada a tabela, né? De 154 até... Ah, não, até 158, gente. 158 tá fora. Eu tinha falado 159, mas 159 não. Até 158, tá certo então. O 158 tá fora, perfeito. O cara não errou não. Então 158 tá fora. Então olha aqui, ó. 1, 4, 5, com 3, 8, com 1, 9. Por isso esse 9 que vocês estão vendo aqui. Certo? O 158 entra na tabela de baixo. Então 158 até 162. Sendo 158 entra, 162 não. Então vou ver lá. 152, 158 entra. 162 não. Então vai ser daqui até aqui. 2, 5, 7, com mais 4, 11. Então aqui eu vou ter que ter 11 elementos. Perfeito? E assim eu vou distribuindo toda a minha tabela dentro das minhas classes. Tá certo? Ele ensina aqui pra gente aqui, olha, como que a gente acha o número de classes. Ele já usa aqui já. Normalmente a gente tira a raiz quadrada do número de elementos que nós temos. Ou então uma relação logarítmica que utiliza a relação de Sturges para descobrir o número de classes que nós vamos ter. Eu gosto de utilizar a raiz quadrada, que é mais rápida. Além de Sturges, deixa eu ver se tem um de Sturges rápido aqui pra gente. Lento. Espera aí que eu chego lá, tá, meninos? Ai. Aqui, regra de Sturges. Então, tá aqui, ó, a regra de Sturges para calcular o número de classes que nós vamos ter. Como eu falei para vocês, é uma função logarítmica do número de elementos, né? Então vai ser o logaritmo do número de elementos, logaritmo decimal, quando tem base 10, logaritmo do número decimal número de elementos, vezes 3,3, isso aqui mais 1, certo? Uma outra possibilidade seria tirar a raiz quadrada. Aqui, ó, tá vendo? Há quem prefira fazer, eu sou o que prefiro, tirar a raiz quadrada do número de elementos que nós vamos ter, certo? Não é aquele lance, né? Cada um faz do seu jeito. Perfeito? Deixa eu fazer o passo a passo aqui, só para mostrar para vocês o que nós temos ao todo. Mas o que a gente tem aqui agora... Só um minutinho. Vou passar devagarzinho, tá, pessoal? Estou jogando lá em cima para poder lembrar tudo. Calma aí. Ok. Ok, beleza. Então, o que a gente tem aqui agora
são os nossos dados, não mais distribuídos em linhas simplesmente, mas sim os dados agora distribuídos em classes. A gente fala que a gente, ao invés de colocar todos os dados um a um, como estão aqui, a gente vai, olha o nome que surge aqui agora, a gente vai agrupar esses dados em classes. Então, quando você vê assim uma distribuição de dados em classes, você chama esses dados aqui de agrupados. Tá vendo? Porque formam esses grupinhos aqui, ó. Lembra que o intervalo é uma representação de um grupo. Ainda mais quando você tem a representação numérica perfeita de intervalo aberto e intervalo fechado. Então, aqui, ó, intervalo fechado e aqui intervalo aberto. A barrinha quer dizer fechado, sem barrinha quer dizer aberto. Então, a gente tem o que a gente chama de dados agrupados em intervalos, né? São os dados agrupados. Aqui, ó, dados agrupados. Aí vem os nomes, né? O que são os nomes aí? Primeiro, o que é uma classe? Uma classe é cada linha daquela lá da tabela de dados agrupados. Então a classe é esse conjunto aqui, por exemplo, nesse caso, que vai de 154 até 158, com 154 dentro e 158 fora. Intervalo aberto, em 158. Perfeito? Os limites da classe são os limites inferior e superior. Então aqui, ó, inferior a 154, superior a 158. Bom? Ele pede para a gente utilizar a notação Lzinho e Lzão. Então daqui para frente, Lzinho é o limite inferior, Lzão o limite superior. Esse número que tem aqui agregado, esse sufixo que vocês estão vendo aqui agora, ele é o número da classe que a gente está lidando. Então, o limite inferior da segunda classe, 154. Limite superior da segunda classe, 158. Perfeito? A amplitude de um intervalo de classe, ou amplitude de uma classe, é só pegar o maior valor e subtrair do menor. No caso aqui, ó, como a nossa classe vai de 154 a 158, a amplitude dessa classe aqui é quanto? 158 menos 154 é 4. Então a amplitude da classe é 4. É facinho mesmo, tá, gente? Tem muita coisa não. A amplitude total é aquele lance que a gente viu no início lá, a amplitude da distribuição é pegar o maior valor da distribuição e subtrair do menor valor da distribuição. Perfeito? Perfeito, pessoal? Gente, Sim, sim. vocês estão ainda aí? Eu tô. A Mike falou ali que tá também. Ai, Deus. É muito estranho dessa aula assim. Me cansa, me dá sono isso. Vamos lá. Imagina vocês que não estão falando. Aqui. Mas enfim. Para a gente descobrir então a amplitude total, basta fazer isso. Subtrair o maior valor do menor valor e a gente tem a amplitude da classe. Perfeito para vocês? É evidente que se as classes possuem o mesmo intervalo, verificamos o seguinte: a amplitude total dividido pela amplitude de cada classe é o número de classes que nós temos, né? Óbvio, né? Se eu pegar lá a amplitude total, que é 24, e dividir pela amplitude de cada classe, que é 4, isso aqui vai dar um total de 6 classes. 6 classes quer dizer 6 entradas aqui, 6 linhas na distribuição de dados agrupados. Ai, ai. Desculpa, eu tossi, espirrei aqui. Sim, enfim. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, tá certo? Quando a gente tira a raiz quadrada do número de elementos, raiz quadrada de 40 dá 6, alguma coisa, né, pessoal? Então 6, alguma coisa, a gente usa lá 6 classes aí, tá vendo? 6 classes. Se eu for fazer aqui na relação de Sturges, também dá a mesma ideia. Então, voltando lá, por isso 6 classes que vocês estão vendo ali. Amplitude amostral. Amplitude amostral é aquele que eu falei no início. Né? Você pegar o maior valor da distribuição, o menor valor da distribuição. Só que a amplitude total da distribuição jamais coincide com a amplitude amostral. Não necessariamente. Certo? Esse jamais aqui é estranho, porque se eu fizer
uma divisão perfeita, usando dados inteiros, pode acontecer. Tem nada a ver. O que é o ponto médio de uma classe? É pegar os limites da classe, somar e dividir por 2, tá bom? Então naquele exemplo nosso lá de 154, deixa eu mostrar lá, deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que é o ponto médio, só um minutinho, tá, meninos? Aqui, deixa eu mostrar aqui. O que é o ponto médio dessa classe? Pega o menor, pega o maior, soma, divide por 2. 150 mais 154 dá 304, dividido por 2 dá 300, dá 152. Como a gente já sabe que a amplitude de cada classe aqui é 4, basta a gente calcular o primeiro termo central e depois ir somando de 4 em 4. Aqui, ó, isso aqui deu 152, 152 mais 2, mais 4 dá 156. Mais 4 dá 160, mais 4, 164, mais 4, 168, mais 4, 172. Os termos centrais aqui. Ou sai tirando a média de cada linha desse daqui. 154 mais 158, 312, 312 por 2, 306. Tá vendo? Por aí vai. Tá entendendo? Aham. Tá valendo, né? Professor, Pode falar. e se acontecer, se não der para dividir todas as classes com a mesma amplitude? Sempre vai dar, Jonathan. É você que faz isso. Entendeu? Você... Não tem necessariamente que ser inteiro? Não precisa ser inteiro, não. Entendeu? Entendi. Você bota o valor que você quiser. Aqui está inteiro para facilitar a vida da gente. Eu sugiro vocês na prova fazer uma quantidade inteira. Porque, por exemplo, imagina você achou 3,85. Imagina você ficar somando de 3,85 em 3,85. Coloca 4 logo, velho. Entendeu? Sim. Fica mais fácil, não fica? Vamos lá. Então, o que acontece, gente? Quando a gente acha o ponto médio de uma classe, é como se todos os elementos daquela classe estivessem concentrados naquele ponto. Tá? Então a gente disse que aquele ponto ali ele representa aquela classe. Entenderam bem isso aí que eu falei? Do representar? Então, quando eu for calcular, por exemplo, a média, imagina só que eu queira achar a média dessa distribuição aqui. Ó. Quer ver? Vou pegar outra tabela que tá mais bonita. Essa aqui. Imagina que eu queira achar a média dessa tabela, média dessa distribuição. Bem, ao invés de utilizar lá 150 e 154, não, eu vou pegar o ponto médio de cada uma delas e representar. Então, por exemplo, ó, quer ver? Aguenta só um pouquinho, tá, meninos? Estou abrindo aqui o whiteboard para poder escrever. Olha lá, olha lá. Então, eu tenho aqui. Imagina que eu queira determinar. Cadê? Então imagina que eu queira determinar o valor médio dessa distribuição aí. Tá certo? Que isso? O valor médio. Nossa, ficou feio, mas pera um pouquinho, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Acho que alguém pediu para entrar? Não, né? Não, pediu não. Então, só um pouquinho. Isso. Aqui. Então, imagine que vocês queiram saber a média.
Quando a gente representa a variável, a gente representa por uma letra maiúscula qualquer, certo? Se a gente quer representar a observação, a gente usa uma letra minúscula. Se eu fizer, por exemplo, o quinto termo de uma sequência, eu vou colocar lá x5, quinto termo da sequência, certo? Nesse caso aqui, se eu quiser descobrir qual é a média de uma distribuição, a gente usa esse x barrado para representar a média. Então, nesse caso aqui agora, desse exemplo que eu estou dando, olha lá, a gente vai pegar os pontos médios de cada uma dessas classes aqui. Então, o ponto médio entre 150 e 154 é quanto? 152. Você vem aqui, ó, 152 e multiplica pela frequência dele, que é quanto? Que é 4, tá vendo? A gente já tem a primeira parcela aqui da nossa soma. O segundo vai ser o quê? Ponto médio de 154 e 158 é quanto? 156. Isso aqui vezes qual a quantidade que tem lá? 9. Mais. Só um minutinho, deixa eu ampliar isso aqui. Olha lá, mais. Isso aqui vai continuar até quem? Até o último aqui, 170 e 174. O ponto médio é 172. E multiplicar pela quantidade de termos que tem, são quantos? São 3. Isso dividido pelo número total de elementos, que são quantos? São 40 elementos. Então, isso daqui é como a gente calcula a média de dados agrupados. Ou seja, ao invés de a gente utilizar os extremos, a gente utiliza só o ponto médio como um representante, como se os dados estivessem concentrados ali naquele ponto lá da distribuição, da classe. Perfeito? Vocês entenderam isso daí? Mas daqui a pouquinho vai ter a explicação disso aqui. Tá? Pode ficar tranquilo que explica passo a passo tudo. É que essa parte aqui eu queria deixar bem explícito para vocês. Por isso que eu estou falando. As outras eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tá? Aqui, ó. Então, para a gente completar a tabela, a gente tem que falar sobre a frequência absoluta, que é aquela que a gente está mostrando até agora. Cadê a tabela lá? Aqui, ó. Essa daqui é chamada frequência absoluta, tá vendo? Essa daqui é o número da variável, a posição da variável que eu falei para vocês. E aqui a gente vai ter o ponto médio. Então, esse número que aparece aqui inteiro é chamado de frequência absoluta. Ou seja, a quantidade efetiva, real, do número de elementos que apareceram, número de valores entre 150 e 154. Sendo que 150 está dentro e 154 está fora. Então, isso aqui é chamado de frequência absoluta. Se eu escrever isso daqui em termos percentuais, por exemplo, a primeira classe aqui são quantos elementos? 4 de um total de 40. Ou seja, são quantos por cento? 10%, né? 10% de 40 é 4. Então, 10% equivale à primeira classe. Na verdade, é só dividir. 4 dividido por 40 dá 0,1, que é a mesma coisa que quem? Que 10%. Certo? Então, deixa eu ver se aparece aqui uma frequência. Não tem aqui não. Não tem aqui não. Ele não deu um exemplo numérico não. A frequência relativa, vou chamar de frequência relativa isso. A frequência relativa é aquela que dá justamente o número percentual de elementos que nós temos. Deixa eu ver se ele fala aqui, frequência relativa. Devia ter. Tem não, mas não tem importância não. Fica aqui então dito para vocês que eu poderia vir aqui e colocar a frequência relativa. Naquele vídeo lá da minha explicação lá que eu falei, tem isso daí, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, quando vocês assistirem lá, vocês vão saber fazer o passo a passo. Bom? Então a gente tem a frequência absoluta, a gente tem uma frequência absoluta acumulada, que é aquela que vai somando os elementos. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print screen e colar aqui no whiteboard. Deixa eu ver. Eu fiz isso uma vez, vamos ver se funciona agora. Funcionou, hein? Opa! O que é isso? Pronto. Isso.
Deixa. Nossa, peraí. Professor, Habilidade total aqui agora. Fala aí, cara. quando quiser tirar print só de uma parte, aperta Windows Shift S, Eu sei. que aí corta só a parte que Eu você só não quer. consigo decorar esse comando. Eu não, Show. consigo, eu não consigo decorar o comando nem pra Brava. Aqui, vem cá. Deixa eu botar mais uma coluna aqui. Olha só. Nossa senhora. Pera aí. Chegou mais alguém? Não. Então eu vou escrever mais uma coluna aqui. Aqui vai vir. Ficou muito ruim, peraí. Nossa. Gente, é muito ruim, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Então aqui, continuando essa tabela, imagina só que eu queria saber a frequência acumulada. Bem, o primeiro aqui não tem ninguém acima, então vai ser 4. O segundo, a frequência acumulada da segunda classe vai ser 9 mais 4, 13. Da terceira classe, 13 mais 11, 24. 24 mais 8, 32. Mais 5 dá 37. 37. E da última ali, esse 37 só estranho, né? 37 mais 3 dá quanto? 40. Se você acertar a frequência acumulada, o último aqui é igual ao somatório das frequências. Certo? O que é a frequência relativa? Frequência relativa aqui. Frequência relativa é fazer aquilo que eu estava falando para vocês. É dividir esse camarada pelo total, que é descobrir qual o percentual que essa classe aqui ocupa do todo. Então 4 dividido por 10. Isso dá 0,1. Não, o que você fez aí, professor? Olha lá, 0,1. Que é igual a 10%. Nesse outro aqui vai ser 9 dividido por 40. 9 dividido por 40 dá 2,25. 0,225. Que é o mesmo que quem? 22,5%. Tá certo isso? Tá certo? Deixa eu ver se dá certo isso. 4,5, 2,25. Isso mesmo, certinho. Então, continuando, outra aqui vai ser 11 dividido por 40. 11 dividido por 40 é quanto? Dá 5,5, dá 2,75, 0,275, dá 27,5%. E aí continua, né? Outro vai ser 8 sobre 40, que vai dar 20%. Eu vou colocar 20% de novo, né? Aqui vai dar 5 sobre 40, que dá 12,5%. E o terceiro aqui vai ficar 3 sobre 40, que vai dar 1,75%. Não, dá menos. 3 sobre 40 dá 1,5, 0,75, 7,5%. Ok? Então tá lá. Se eu somar aqui o total de porcentagem aqui, tem que dar 100%, né? Todo aqui, o total, me dá 100%. Perfeito? Então somando lá 10, com 22,5, 27,5, com 20, com 12, com 7,5, ele dá o 100% do total.
Mesma coisa que eu fiz aqui para a frequência absoluta acumulada, eu posso fazer também para a frequência relativa acumulada. Eu vou somando aqui para poder gerar os valores dos acúmulos de classes. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa aí, meninos? Professor, Pergunte. é, eu acho que a chamada vai cair a qualquer momento aqui, daquele negócio que Vai? ela dura só uma Então, hora. então faz o seguinte. Abre uma nova aí e me manda um link aqui para a gente entrar. Você consegue fazer isso aí, Jonathan? Ah, não, acho que eu consigo. Não consigo, não? Meet. Deixa eu ver se eu consigo. Todo mundo saiu. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Isso. Escolher a galera que tá aqui agora. Uhum. Quero que não veja.
E aí, Jonathan? Oi, Jonathan? Eu tô ouvindo, entrei só agora. Menino, mas que complicação esse negócio, né? É, Isso tá um saco esse negócio. Eu vou ver com o pessoal do TI o que eles podem fazer por mim. Entendeu? Manda no grupo do pessoal aí o link, por favor. vou mandar aqui. Olha lá o Antônio perguntando. E Maxilane, avisa pro. Tá faltando o quê? O Edmin. Avisa pro Edmin que a gente tá aqui. Manda pra ele o link. Tá? Manda no grupo da sala. Ah, beleza. Então tá. Já ele vê? Ok, beleza. Então vamos continuar aqui. Continuar aqui nosso. No grupo da sala. Beleza. Obrigado, Maxilane. Então, vocês têm, eu tenho que representar, né? Espera um pouquinho, tela inteira. Ok, compartilhar. Agora podemos ver de mim entrar. Beleza. Beleza. Vamos voltar lá, gente? Então, aqui, até aqui vocês entenderam isso daqui? Conversa comigo lá. Tem como você falar de novo a última parte? Porque meio que cortou, né, que você tava falando. Claro. A última parte foi sobre a frequência relativa, o Edmin. Era para mostrar qual percentual de elementos que a gente tem em cada classe. Então, por exemplo, na primeira classe aqui são 4 pessoas de um total de 40. Então, 4 dividido por 40 dá 0,1, que é o mesmo que 10%. Então, quando eu falo em frequência relativa, eu estou calculando quanto que isso aqui equivale em relação ao todo. Por isso que eu coloco percentual, tá vendo? Então, na primeira classe aqui eu tenho 10% das pessoas. Na segunda classe tem quanto? 9 dividido por 40, que dá um total de 22,5%. Beleza, o Michel voltou. Então vamos lá. Então eu vou ter um total de quanto? De 22,5%. Então, na verdade, é só você calcular quanto que isso aqui equivale do todo, qual percentual isso aqui equivale do todo. Na quarta classe eu vou ter lá o quê? 8 dividido por 40 é um quinto, que é 20%. Não é isso? Isso aqui eu vou ter 5 dividido por 40, que é um oitavo, da 0,125, ou 12,5%. E aqui 7,5% do total. Beleza? Foi isso que eu falei, ou Edinho? Acho que era isso mesmo. Ok. Valeu. Ok, então tá bom. Beleza, voltando lá então à ideia que nós tínhamos anteriormente. Deixa eu só jogar isso daqui lá em cima. A gente estava curso de probabilidade estatística. Ok, beleza. Número de classes, como eu falei para vocês, então a relação de Sturges para descobrir o número de classes, basta utilizar essa fórmula. Isso aqui é fórmula, tá, pessoal? Então vai ser o quê? Logaritmo de n vezes 3,3 mais 1. Então, no caso, a gente tem 40 elementos. Se são 40 elementos, deixa eu ver se ele bota o exemplo aqui. Olha lá, para n igual a 40, né? Ele não coloca exemplo, não? Não coloca, não. Gente fina. Mas então, o que acontece? Vamos fazer aqui na unha aqui pra gente. Ó, vai ficar logaritmo decimal de 40, que vai dar o quê? Logaritmo de 4 mais logaritmo de 10. Então vai ficar 1 mais logaritmo de 4, que 4 é 2 ao quadrado. 2 logaritmo de 2. Logaritmo de 2 é 0,30.
Então 0,3 vezes 2 é 0,6. 0,6 mais 1, 1,6. Então logaritmo de 40 é 1,6. 1,6 vezes 1,3 vezes 3,3. Então vai ficar o quê? 48 com 48 dá 5,24. 48. Isso, 5,28. 5,28 mais 1, 6,28. 6,28 a gente está usando aí o quê? 6 classes. Então só substituir 40 aqui e fiz a conta de cabeça, tá? Ô gente, tem calculadora, né? Pelo amor de Deus, por que não usou a calculadora? É muita sonceira, né? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O costume de dar aula, né? Não ter a ferramenta na mão na hora. Então tá aqui. Padrão não, científico. Não. É o científico. Isso. Então, vamos lá? Relação de estojos. Então, o logaritmo de 40, vamos substituir aqui 40. Então, 40 logaritmo. Então, deve ser 1,6 vezes 3,3 dá quanto? Logaritmo de 40 vezes 3,3 dá 5,28 mais 1 dá 6,28. Eu nem lembro quanto eu falei, deve ser algo parecido com isso. Então 6,28 é aproximadamente 6, por isso que a gente utilizou 6 classes. Lembra que eu falei para vocês que eu prefiro tirar raiz quadrada? Eu venho aqui, ó, 40, tiro raiz quadrada. Cadê a raiz quadrada aqui? Raiz quadrada. Olha lá, 6,32. Tá vendo? Bem mais fácil. Tá bom? Aí fica a critério de vocês qual que vocês querem usar. Eu gosto de tirar a raiz quadrada e pronto, fecha o botão. Beleza? A não ser que peça lá a relação de estudos para alguma coisa. Ok? Fechamos isso aqui. Fechamos alguns exercícios para vocês fazerem. Aqui é a frequência relativa. Agora que ele fala da frequência relativa, gente fina, me fez fazer de cabeça o negócio todo lá. Ó, 10%, 32%, aqui, não. 10%, 22,5%, 27,5%, 20%, 12,5%, 7,5%. Lembra que a gente fez isso na munheca? Olha lá, ó. 10, 22,5%, 27, 20, 12, 7,5%. Mas tá bom. Então aqui agora já tem um, uma tabela mais completa, tá vendo? Com a frequência acumulada. Olha lá. A variável média, perdão. Eu não coloco a frequência acumulada, não. Coloca aqui. A frequência acumulada está aqui. Eu não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de colocar esse camarada aqui. Esse daqui do lado da frequência acumulada dele. E a frequência relativa do lado da frequência relativa acumulada dele. Entendeu? Mas aí fica a critério de cada um. Beleza? Isso aqui nada mais é do que você fazendo a distribuição de frequência sem botar em classes, que é mais fácil e não precisa calcular o ponto médio. E aqui exercícios, né? Exercícios para vocês brincarem em casa aí posteriormente. Lembra de postar no Padlet isso aqui, tá? E a representação gráfica disso aqui. Bem, a primeira coisa que a gente vai ver é o histograma. O histograma é uma forma de representação de colunas, onde a gente usa os intervalos de classe. Lembra do primeiro lá? De 150, quanto que era o primeiro? Não lembro mais, deixa eu ver aqui. Aqui. Primeiro, de 150 a 154. Então, olha lá, de 150 até 154 a primeira classe. Tá aqui a primeira classe. Segunda classe. De 150, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu dividir a tela aqui. Opa. Isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui o histograma. Quero que vocês vejam aqui. Tá bem legal porque parece que foi feito na mão. Olha só. Então a primeira classe vai de 150 até 154. Então aqui, ó. De 150 até 154. Tá vendo?
A frequência dele é quanto? 4. Por isso que está aqui, ó. Frequência 4. 4 acima do 3, né? 4, ó. Por isso ficou essa barra aqui em cima do 4. A segunda classe é de 154 a 158, ó. 154 a 158. Então a gente cresceu, foi para quanto lá? Para 9. Então, está aqui em cima do 9, ó. Segunda classe. Tá vendo ali? Terceira classe é de 158 a 162. Então, de 158 até 162, 11 é a frequência dele. Então, está lá em cima, a frequência dele é 11. Vem aqui 11, abaixo do 12 aqui, ó, 11. Depois, de 162 a 166. 162 até 166, com frequência 8. Então, frequência 8 está aqui abaixo do 9, né? Perfeito? A próxima é de 160 a 170, com frequência 5. Então, lá, 166, 170, com frequência 5, está aqui o 5, né, abaixo do 6. E a última, de 170 até 174, aqui com frequência 3. Então, está aqui, ó, com frequência 3, a última. Isso que vocês estão vendo aqui é o histograma. Normalmente a gente fecha essa daqui, ó, fecha. Tá vendo? Normalmente a gente fecha isso aqui. Tá bom? Se a gente pegar os pontos médios de cada coluna dessa daqui e ligar esses pontos médios por uma linha, essa linha vai ser chamada de polígono de frequências. Deixa eu ver se tem aqui. Polígono de frequências. Então, olha lá que eu falei. Pega os pontos médios e liga. Então aqui os pontos médios ligados vão ser aqui que a gente chama de polígono de frequência. Certo? Polígono de frequência acumulada que vocês vão ver aqui agora, também conhecido como ogiva. O que é isso aqui que você está querendo falar aqui? Não vou trabalhar isso aqui não, desnecessário. Depois vocês olhem lá, mas desnecessário. Porque é o seguinte, como é que faz essa curva ficar assim suave, suavizada, né? É o que o pessoal chama de curva polígono, mas não é interessante pra gente agora não. Tá bom? Esse formato de curva aqui de cima é a mais famosa de todas, que vai gerar a que a gente chama de curva normal, distribuição normal de probabilidades no futuro. Tá certo? A gente fala que ela é simétrica quando a gente tem a moda igual a mediana igual a média, e assimétrica quando tem alguma disparidade. Tá vendo lá? Ela tem a simetria negativa ou a simetria positiva. Mas isso aí vai ser em relação à média, mediana e moda. Curva em formato de U, porque tem forma de U. Retangular, porque retangular. Isso aqui, pelo amor de Deus, gente, é besteirinha mesmo, tá? Exercícios para vocês brincarem depois. As medidas de posição, que a gente vai ver, que eu já comentei com vocês, média, moda, mediana, e depois as termos de variabilidade ou dispersão, com desvio padrão, variância. As medidas de assimetria, a gente vai calcular em relação à média, moda e mediana, e o termo de curtose, que a gente vai ter uma fórmula para poder calcular isso daí. Tá bom? Tudo isso que eu já falei com vocês. O desvio em relação à média. Deixa eu ver se eu tenho a tabela. Vamos pegar a tabela aqui. Pegar a tabela. Vou pegando a tabela de dados o quê? De dados simples. Deixa eu ver aqui se eu tenho na tabela. Tá. Vamos pegar esse aqui. Não tem tabela não, mas tem uma distribuição. Então, 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros. Não está ordenado não está um rol não, está os dados brutos, mas não importa. Imagina só que eu vou calcular a média disso aqui, tá? Somei todo mundo, dividir pelo número de termos. Se é uma semana, são 7 dias, então são 7 elementos. 7 observações. A média aqui está dando 14, tá certo? O que é o desvio simples? Desvio simples é você ver o quão distante da média está cada elemento.
O 10 está distante quanto da média 14? 4. Você viu que eu não falei menos 4? Falei 4. O quão distante? Distância é positiva. Então a gente calcula o módulo da diferença entre o valor e a média. Então se eu calcular, por exemplo, aqui ó, o desvio, eu vou ter lá x1 menos x barrado, 10 menos 14 dá quanto? Menos 4. Como eu quero um desvio, aí o desvio vai ser 4. Certo? X menos x barrado, em módulo. A gente sempre vai calcular o desvio em módulo. Perfeito? Quando ele for mostrar para vocês aqui, ele vai colocar para a gente lá o módulo, no final das contas. Quando a gente for fazer a distribuição, pode utilizar a distribuição multiplicando, fazendo uma média normal, média ponderada normal. O 0 aparece 2 vezes, o 1 apareceu 6 vezes, o 2 apareceu 10 vezes. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Para a gente calcular a média, a gente faz o elemento vezes a quantidade de vezes que ele apareceu. O elemento vezes a quantidade de vezes que ele apareceu. Por isso que x vezes f. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. Então, o somatório de todo mundo aqui dividido por 34 dá a média. Está vendo a média? O x barrado que eu comentei com vocês. Então, a média aqui é 2,3 meninos. Bom? Alguém quer perguntar alguma coisa até então, gente? Meninos? Dúvidas? Tô com dúvida não. Não? Obrigado aí, gente. Tá tranquilo também, professor. Então tá. Gente, olha, eu gostaria que vocês fizessem tudo em casa, tá? Pra poder ficar forte aí na estatística descritiva. Estatística descritiva é aquela que dá embasamento para toda estatística. Toda estatística. Tá? Então, a média aqui vai ser isso aí que eu falei. O somatório, né, da multiplicação de cada elemento pela frequência, que é a média aritmética ponderada simples, vocês conhecem, tá? Quando os dados forem agrupados, ao invés de utilizar a classe, vocês usam o ponto médio deles. Aí, ao invés de utilizar 150 e 154, que é o ponto médio? 150 mais 154 dá 304, dividido por 2, 152. Então, ao invés de utilizar esse número aqui, ó, esse conjunto, você substitui esse conjunto por quem? Por 152. Tá? Ó, tá vendo aqui? Aí você faz normal, ó. 152 vezes 4 está aqui, tira a média como? Dividindo esse total aqui pelo número de elementos que você somou. São 40. Tá? Beleza? Então tá aqui o passo a passo. Esse passo a passo é importantíssimo para vocês fazerem, tá? Essa aqui são outra forma de vocês acharem a média, mas não acho nem interessante. Nem interessante falar. Aqui uma tabela mais completa, tá vendo? Ó? Tá começando a gerar a tabela completa. Engraçado, ele não fala quem é isso aqui não. O que é isso daqui? Não sei o que é isso aqui não. 3 vezes 9, 27, menos 1 vezes menos 9 dá menos 17, não dá. Então, não sei o que é isso não. Enfim, voltando lá, né? Não é a frequência absoluta, não? Tipo, vai somando com as classes anteriores. Não é frequência absoluta não, porque frequência é positiva. Então menos 17 aqui. Não faço nem ideia do que seja isso aqui. Tem que ler para ver o que é. Depois vocês leem e vejam isso aí, porque não faz diferença pra gente também não, tá? Naquela videoaula que eu dei, eu monto uma dessas aqui completa para vocês. Ah, entendi. Ele está completando isso. É para vocês completarem, né? Dizer quem é que está aqui completando. Entendi. É exercício, gente. É exercício vocês fazerem completo aí, completar. Cálculo da média. Já acabei de ensinar. Cálculo da moda. Então, essa moda aqui vai ser a moda de Kiezuber, quando os dados são agrupados. A moda de Kiezuber, em sala de aula, eu explico como é que acha a fórmula. Aqui, eu só vou dizer para vocês fazerem a fórmula para poder determinar, tá? Então, a moda aqui está tendo como limite inferior da classe modal, limite superior da classe modal, divide por 2. Só que não é esse que eu uso, não. O que eu uso é a moda de Kiezuber. É isso aqui, ó. É isso aqui. Perfeito? Moda de Kiezuber. Então, explicando o passo a passo da moda de Kiezuber, é você pegar o limite inferior da classe,
esse Dzinho aqui, olha, é a frequência da classe menos a frequência anterior. Esse outro aqui é a frequência da classe menos a frequência posterior, vezes a amplitude da classe. Tá vendo lá? Então essa daqui me dá a fórmula da moda, que é a que eu quero que vocês usem, tá certo? Ela tem uma resposta proporcional melhor quando você tem dados agrupados. Perfeito? Que exercício. Os tipos de expressões de caudas de modas, aí é muito legal. Então essa aqui é uma curva modal, quer dizer que tem uma moda clara aqui, um elemento que apareceu mais vezes. Quando não tem nenhum elemento que se destaca, ou quando a tendência é de crescer infinitamente, essas curvas aqui são amodais, tá vendo lá? Não tem moda. Antimodal é aquela que não permite moda. Professor, qual a diferença entre amodal, não modal e antimodal? É tudo que não tem moda, tá, gente? Tudo que não tem moda. Curva bimodal, dá pra ver, né? 2 modas. Trimodal, 3 modas. Várias modas, polimodal. Ou multimodal. O nome multimodal é mais conhecido, tá? Ele nem falou aqui, falou multimodal. Não, mas fica aí o nome pra vocês, multimodal, tá? Beleza, pessoal? Até aí, tá beleza? Tá sim pra mim. Beleza, hein? Tranquilo? Então tá bom. Aqui está a explicação de quando a gente usa a moda, é só uma medida rápida de centralidade, ou seja, que vai representar uma representação da distribuição, ou saber mesmo, né, quem está aparecendo mais vezes. Certo? Sempre o mais utilizado é a mediana ou a moda. Explicação da mediana. A mediana para dados grupados também é uma fórmula, eu gostaria que vocês usassem fórmula. Tá aqui a fórmula, quer ver? Para dados agrupados. Deixa eu ver aqui se eu acho fórmula para dados agrupados. Não. Essa daqui da mediana com dados em classe é uma semelhança, como se fosse semelhança de triângulos. Tá aqui, ó. Essa forma que eu quero de vocês, tá certo? Também é bobinha, tem explicação de quem é quem, ó, tá vendo? Esse Lzinho aqui é o limite da classe, é o limite inferior da classe da mediana. Esse aqui é o somatório de frequências da mediana que a gente tem, somatório de FI, de todo mundo, dividido por 2, menos a frequência anterior, frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana, e coloca maiúsculo, tá vendo? Separado da soma das frequências absolutas. Esse H asterisco aqui é a amplitude da classe da mediana, é a amplitude da classe da mediana, e esse Fzinho asterisco é a frequência simples da classe da mediana. Então, é substituir isso daqui, substituir direto e já achar. Tem exemplo numérico básico para vocês. Ok. Isso aqui é que eu estava comentando com vocês a medida de assimetria, né? Quando a gente tem média igual a mediana, que é igual a moda, a gente diz que a curva é simétrica, é aquela curva de sino perfeita. Tá vendo lá? Então aqui, ó, média igual a moda, que é igual a mediana. Se a gente tiver moda menor do que mediana, que é menor do que média, que esse caso aqui, é a simétrica negativa e a simétrica positiva. Certo? A simétrica negativa de um lado, a simétrica positiva do outro, que a gente vai ter a explicação. Não precisa decorar nada não, tá, gente? Isso não precisa decorar não. Perfeito? Eu só chamo de medida simétrica só. Se não é de positivo e negativo aqui, eu não decoro não. As separatrizes são os quartis que eu ensinei para vocês. Ainda existem os percentis e os decis. Eu só acho interessante os quartis, porque quando a gente vai formar um box plot, no box plot a gente usa os quartis. Então, eu vou mostrar o que é box plot daqui a pouquinho. Certo? Já ensinei a calcular, mas tem aqui uma explicação melhor, ó, tá vendo? Com dados, com exemplos numéricos. Se vocês fizessem uma olhadinha também nisso devagar. Certo? Percentil é a mesma coisa, só que ao invés de dividir por 4, divide por 100. Né? Quartil é a quarta parte, centil é a centésima parte.
Ok. Só observação. Aqui é. Fechou, né? Ok, vamos